Fala galera, Mário da Terra Forte mostrando mais um trabalho finalizado aqui no Tamboré 11. E o que me fez gravar o vídeo de hoje é mostrar justamente uma situação que acontece em alguns casos, né, e distinguir aí uma situação da outra. Às vezes a pessoa acaba adotando uma medida só para tudo e é como se fosse na medicina, né? Uns podem tomar o paracetamol, outros têm que tomar o dipirona. Então não dá para você admitir tudo um remédio só para todas as situações, né? E aí eu vou falar um pouco dessa obra. Essa obra aqui é no Tamboré 11. A gente tem uma escavação lá no fundo lá de 6 metros de exposição. Tá vendo? Esse corte aqui foi um corte feito num platô só, um nível só. Ele saiu mais ou menos 1 metro do nível da rua, né? Ali do PNT. E aí saiu um corte só, tá vendo, ó? E tinha uma diferença lá no fundo, lá de 6 metros. Qual que é a solução para cá? Justaposta. É o trabalho mais em conta, que te traz a maior segurança e agilidade para a obra. Nós terminamos essa obra, a terraplenagem, ontem, e o pessoal já está armando o gabarito e a obra já está seguindo aqui, né, para evoluir, né? Agora, o que acontece? Só que nesse caso aqui, lá atrás foi adotada uma justaposta, tá vendo? Entretanto, aqui na lateral, ó, a gente tem um outro problema grave, tá? Que é o nível do piso do quintal da casa vizinha. Ele tá uns 2,5 metros acima aqui do que foi escavado, ou seja, ia expor essa lateral. E aí, quando a gente começou a escavar, a gente com prudência deixou aí afastado um pouco do muro, né? E a gente começou a descobrir a terra até que aparecesse o baldrame. Dali em diante a gente começou uma investigação mais minuciosa e, enfim, a gente conseguiu notar que existe uma questão aí que não foi muito bem executada no passado desse muro. E aí a gente abortou aí o corte, né? E chamamos para participar o engenheiro da obra. Então o que acontece, ó? A gente percebe que nesse muro, ó, o concreto saiu com algumas bicheiras, né? Uma patologia muito grave, por sinal, né? Porque o ferro tá ali, vai ser corroído pela terra, pelo solo, e ele vai se perder, né? Antes disso mesmo, o muro já tinha alguns sinais aí de patologia, tá vendo aquele trinco? Então isso já dava um indício pra gente que talvez não tivesse uma fundação aqui tão bem feita. E isso se confirmou. Aí nós pegamos justamente nesse ponto, a gente veio medindo ali o que dava mais ou menos ali do que foi feito os pilares, né? E aí a gente abriu um pequeno corte aqui. Quando a gente já começou a cortar abaixo do baldrame, a gente já identificou que não tinha nenhuma estaca. E aí a gente confirmou naquele outro ali e no outro ali também a mesma situação. Então, por aqui a gente já consegue entender que esse muro não tem uma fundação profunda, foi feita uma fundação rasa e existem falhas ali, né? E aí a gente coloca pro empreiteiro, o mestre de obra, o proprietário também participar da situação e entender quais são os riscos e tomar a devida decisão. Mas Mário, por que aqui então você não pegou e já não executou também uma estaca justaposta? Porque é como eu estou falando, o que serve para um não serve para outro. Isso aqui é um remédio doce para essa solução. Mas aqui na lateral é um remédio amargo. Por quê? Você tem geralmente 1,5 metro ali de espaço, de corredor. E quando você executa a justaposta, vai perder pelo menos uns 40 centímetros. Mais um muro aí de fechamento, certo? Você vai perder mais uns 14, são 54. Você ficaria com um corredor enforcado aqui, né? De 1 metro aqui nesse lado da casa. E aí isso seria um remédio amargo que você leva para o resto da vida. Então aqui qual que é a solução que se tomou? Fizemos a justaposta, escavamos sem medo, sem problema, a terraplenagem foi tudo mil maravilha. Entretanto aqui, junto com o empreiteiro, junto com o proprietário, junto com o engenheiro, aí a gente adotou a seguinte medida. A gente escavou a prumo até esse pedaço que está livre, não tem peso. E da onde começa o muro em diante,
a gente escavou 3,50 metros. E aí o empreiteiro vai executar 3 metros, deixa o arranque, para, e aí ele vai ter que ter esse pedacinho aqui, escavar manualmente e ir retirando aos poucos. É ruim isso? Sim, é ruim. Eu gostaria de entregar esse lote totalmente livre e desimpedido, né? Mas infelizmente é o que o terreno nos propôs, né? As condições nos propôs isso. Se esse muro tivesse uma fundação um pouquinho melhor, aí daria pra gente até talvez deixar esse talude mais esbelto. Mas vista essa condição de risco aí, tem que se fazer da prudência, né, para não trazer o proprietário para uma dificuldade, né? E enfim, tá aí. Essa é mais uma obra concluída aqui no Tamboré 11. Aproveitar para falar também um pouquinho aí dos clientes, né? O Everton e a Beth. Agradecer aí pela confiança que eles tiveram em mim. Eles me encontraram pelo YouTube. É um casal aí do Sul e assistiram os meus vídeos, foram até meu escritório, negociaram o preço, e eu não perco obra por preço. A gente negocia, eu tenho técnica, eu tenho qualidade, mas eu também tenho preço. É só a gente sentar e me dar a preferência, que a gente vai ver quais são os orçamentos que você tem, o que você recebeu enquanto proposta e execução, né? Muitas vezes a pessoa fala, ah, não, mas o seu orçamento está mais caro. Quando eu pego e começo a destrinchar o orçamento e mostrar o que estão propondo de trabalho para o cliente, ele começa a enxergar e entender, fala, nossa, você vai trabalhar muito mais e o seu trabalho se torna barato, né? Vista essas situações. Então é isso aí. Não quer ter surpresa, quer vir com um cara que tem experiência, vem com o Mário da Terra Forte. 95570 1500. Especialista em terraplenagem, fundação e estacas. Forte abraço. Dá um clique aí e, se possível, segue a gente aí no canal. Não vou pedir para todo mundo seguir, porque às vezes não é o seu dia a dia a obra, né? O pessoal que é de obra aí pode seguir aí, que vai sempre ter dica legal. A gente sempre vai estar falando sobre os assuntos, né, que são pertinentes aí à terraplenagem e fundação, né? Mas pelo menos você que não tem esse dia a dia de obra, dá um like aí só para ajudar a gente, que é só isso que a gente recebe do YouTube, tá bom? Meu canal não é monetizado, não é essa a finalidade. A finalidade é ter o cliente acessando aquilo que o Mário conhece no dia a dia, para que quando ele vir falar comigo, eu consiga falar com mais propriedade, com mais autoridade no assunto, de quem realmente tem experiência. Mário da Terra Forte, www.terraforte.net, 95570 1500. Obrigado, forte abraço.